A história do Padre Pio de Pietrelcina permanece como uma das mais extraordinárias manifestações da fé católica no século XX. Este humilde frade capuchinho italiano, nascido Francesco Forgione em 1887, dedicou sua vida inteira à oração, ao serviço aos necessitados e à intercessão pelas almas. Sua profunda conexão com o mundo espiritual e sua reconhecida santidade o tornaram uma figura venerada por milhões de fiéis ao redor do mundo. Entre os muitos ensinamentos que Padre Pio deixou para a humanidade, destaca-se sua insistência sobre o poder da oração pelos falecidos. O santo compreendeu profundamente o mistério da comunhão dos santos e a importância de manter viva nossa conexão espiritual com aqueles que partiram desta vida terrena. Ele frequentemente enfatizava que nossas orações podem trazer alívio e consolo às almas que aguardam no purgatório, acelerando sua jornada rumo à glória eterna. Padre Pio possuía uma visão espiritual extraordinária, que lhe permitia compreender realidades além do véu material. Através de suas experiências místicas e profunda vida de oração, ele desenvolveu um entendimento íntimo sobre o estado das almas após a morte. O frade capuchinho falava frequentemente sobre o purgatório não como um lugar de punição cruel, mas como um estado de purificação necessário para aquelas almas que morreram em graça de Deus, mas ainda não estavam completamente livres das imperfeições e das consequências de seus pecados. Em suas conversas com os fiéis e em suas direções espirituais, Padre Pio explicava que o purgatório é uma manifestação da misericórdia divina. Ali as almas experimentam um processo de limpeza espiritual que as prepara para contemplar face a face a glória de Deus. O santo enfatizava que, embora essas almas sofram pela separação temporária de Deus, elas possuem a certeza absoluta de que eventualmente alcançarão o céu. Esta esperança inabalável transforma seu sofrimento em um ato de amor e purificação. Uma das verdades mais consoladoras que Padre Pio compartilhava era a eficácia de nossas orações em favor dos falecidos. Ele ensinava que existe uma união profunda entre os vivos e os mortos, uma comunhão espiritual que transcende as barreiras da morte física. Esta doutrina, conhecida como a comunhão dos santos, estabelece que todos os membros da Igreja, sejam eles peregrinos na terra, almas em purificação ou santos no céu, formam um único corpo místico em Cristo. O santo de Pietrelcina frequentemente recordava aos fiéis que, assim como pedimos orações uns pelos outros durante nossa vida terrena, podemos e devemos continuar orando pelos nossos entes queridos depois que eles partem. Estas orações não são em vão. Elas possuem poder real e efetivo para aliviar o sofrimento das almas e apressar sua entrada no paraíso. Padre Pio comparava nossas orações a gotas de água refrescante sobre almas sedentas, trazendo consolo e alívio em meio ao processo de purificação. Entre os diversos ensinamentos de Padre Pio sobre a oração pelos falecidos, certas palavras e invocações se destacam por seu poder especial. O santo recomendava fortemente a recitação de orações específicas que possuem uma eficácia particular na intercessão pelas almas. Estas palavras não são fórmulas mágicas, mas expressões profundas de fé, amor e confiança na misericórdia divina. A primeira e mais fundamental destas orações é o eterno descanso. Esta antiga oração da tradição católica possui uma simplicidade que esconde sua profunda riqueza espiritual. Ao rezar eterno descanso dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine, estamos pedindo a Deus que conceda às almas falecidas o descanso definitivo em sua presença e que a luz divina dissipe todas as trevas que ainda possam obscurecer sua visão espiritual. Padre Pio ensinava que esta oração deve ser repetida com frequência, não de maneira mecânica, mas com verdadeiro sentimento e intenção. Cada vez que pronunciamos estas palavras, estamos enviando uma onda de graça espiritual para auxiliar nossos irmãos e irmãs falecidos em sua jornada de purificação. O santo incentivava os fiéis a recitarem esta oração múltiplas vezes ao dia,
especialmente ao acordar antes das refeições e ao deitar. Outro elemento central nos ensinamentos de Padre Pio sobre a oração pelos mortos era a recitação do Santo Rosário. Este devotado filho de Nossa Senhora tinha uma confiança absoluta no poder da Mãe de Deus para interceder pelas almas. Ele afirmava que o rosário é uma das armas mais poderosas que possuímos na luta espiritual e na intercessão pelos necessitados, sejam eles vivos ou falecidos. Quando rezamos o rosário pela intenção de uma alma falecida específica, estamos convidando Maria Santíssima a exercer sua maternidade espiritual sobre aquela pessoa. A Virgem Maria, como mãe da Igreja e mãe de todos os fiéis, possui uma ternura especial pelas almas em purificação. Padre Pio relatava que frequentemente via Nossa Senhora visitando o purgatório para consolar as almas e acelerar sua libertação através de suas poderosas intercessões junto a seu Filho Divino. O santo recomendava que dedicássemos terços e rosários completos pelas almas de nossos familiares, amigos e até mesmo por aquelas almas esquecidas que não têm ninguém para orar por elas. Esta última categoria era particularmente cara ao coração de Padre Pio, que sentia profunda compaixão pelas almas abandonadas que não recebem orações ou sufrágios de ninguém na terra. Entre todas as formas de oração e intercessão pelos falecidos, Padre Pio considerava a Santa Missa como suprema e incomparável. Ele ensinava que nenhuma oração possui maior poder do que o santo sacrifício do altar, onde o próprio Cristo se oferece novamente ao Pai pela salvação da humanidade. Quando uma missa é celebrada pela intenção de uma alma falecida, todo o mérito infinito da paixão, morte e ressurreição de Cristo é aplicado àquela alma. O santo de Pietrelcina, que celebrava a missa com profunda reverência e frequentemente era visto em êxtase durante a consagração, exortava os fiéis a mandarem celebrar missas pelas almas de seus entes queridos. Ele explicava que participar pessoalmente dessas missas, oferecendo nossas próprias orações e sacrifícios unidos ao sacrifício eucarístico, multiplica ainda mais os benefícios espirituais para as almas. Padre Pio também encorajava as pessoas a assistirem à missa com a intenção geral de beneficiar todas as almas do purgatório. Mesmo quando não podemos mandar celebrar uma missa específica, nossa participação ativa e devota em qualquer celebração eucarística pode ser oferecida como sufrágio pelos mortos. Esta prática demonstra nossa solidariedade espiritual com toda a Igreja sofredora. Padre Pio era um mestre das orações jaculatórias, aquelas invocações breves e fervorosas que podem ser repetidas ao longo do dia, enquanto realizamos nossas atividades cotidianas. Ele ensinava que estas pequenas orações, quando oferecidas com fé sincera, possuem um poder extraordinário de intercessão. Para as almas dos falecidos, o santo recomendava várias invocações simples, mas profundas. Uma destas invocações é simplesmente: Jesus, Maria e José, assisti às almas do purgatório. Esta pequena oração invoca a Sagrada Família para que interceda pelas almas necessitadas. Padre Pio sugeria que repetíssemos esta invocação sempre que ouvíssemos os sinos de uma igreja, ao passar por um cemitério ou ao recordarmos de alguém que faleceu. Outra oração jaculatória poderosa é: pelas chagas de Jesus Cristo, tende piedade das almas do purgatório. Esta invocação apela diretamente aos méritos da paixão de Cristo, aplicando o poder redentor de seus sofrimentos em favor das almas. Padre Pio ensinava que as 5 chagas sagradas de Jesus são fontes inesgotáveis de graça e misericórdia, e que invocar estas feridas sagradas abre torrentes de benefícios espirituais. Padre Pio enfatizava fortemente o valor da Sagrada Comunhão oferecida pela intenção das almas falecidas. Quando recebemos o corpo e sangue de Cristo com a intenção específica de beneficiar nossos irmãos e irmãs falecidos, estamos unindo-nos intimamente ao Salvador e pedindo que Ele aplique os frutos de sua redenção àquelas almas. O santo aconselhava os fiéis a fazerem uma comunhão espiritual frequente ao longo do dia, sempre que não fosse possível receber sacramentalmente.
Estas comunhões espirituais, quando oferecidas pelas almas do purgatório, também trazem grande alívio e consolo. A prática consiste em despertar um desejo ardente de receber Jesus, expressando nosso amor por Ele e nosso anseio de união com o Divino Salvador. Antes de receber a Sagrada Comunhão, Padre Pio recomendava fazer uma breve oração, dedicando aquela comunhão a uma alma específica ou a todas as almas do purgatório. Esta simples intenção transforma o ato de comungar em um poderoso sufrágio que pode até mesmo libertar uma alma de sua purificação e enviá-la diretamente para o céu. Em seus ensinamentos sobre sufrágio pelos mortos, Padre Pio frequentemente mencionava o tesouro das indulgências da Igreja. Ele explicava que, através das indulgências, a Igreja dispensa seus filhos dos tesouros espirituais acumulados pelos méritos de Cristo, de Maria Santíssima e de todos os santos. Estas graças podem ser aplicadas tanto a nós mesmos quanto às almas do purgatório. O santo encorajava os fiéis a ganharem indulgências plenárias sempre que possível, especialmente aquelas que podem ser aplicadas aos falecidos. Por exemplo, visitar um cemitério durante os primeiros 8 dias de novembro e rezar pelos falecidos, nas condições estabelecidas pela Igreja, pode ganhar uma indulgência plenária aplicável a uma alma do purgatório. Esta indulgência tem o poder de remover completamente a pena temporal devida pelos pecados, potencialmente libertando uma alma imediatamente. Padre Pio explicava que para ganhar uma indulgência plenária, além da obra prescrita, como visitar um cemitério, é necessário estar em estado de graça, ter desapego completo de todo pecado, mesmo venial, confessar-se sacramentalmente, comungar e rezar pelas intenções do Papa. Embora estas condições possam parecer exigentes, o santo assegurava que o esforço vale infinitamente a pena pelo bem inestimável que trazemos a uma alma. Padre Pio, que viveu uma vida marcada pela penitência e pelo sacrifício, ensinava que podemos oferecer nossas mortificações voluntárias pelo alívio das almas do purgatório. O jejum, a abstinência de carne em dias prescritos, renúncias a prazeres lícitos e a aceitação paciente dos sofrimentos diários podem todos ser oferecidos como sufrágios poderosos. O santo explicava que existe uma união mística no corpo de Cristo que permite que os méritos de nossas boas obras e sacrifícios sejam compartilhados com outros membros da Igreja, incluindo as almas em purificação. Quando oferecemos conscientemente nossas penitências com esta intenção, estamos praticando uma forma elevada de caridade que transcende as barreiras da morte. Padre Pio recomendava especialmente a prática do jejum às sextas-feiras, em memória da paixão de Cristo, oferecendo este sacrifício pelas almas dos falecidos. Mesmo pequenas renúncias diárias, como abster-se de uma sobremesa favorita ou de um prazer particular, quando oferecidas com amor pelas almas, tornam-se instrumentos poderosos de libertação espiritual. Um tema constante nos ensinamentos de Padre Pio sobre os mortos era a necessidade de confiar plenamente na misericórdia infinita de Deus. O santo recordava frequentemente aos fiéis que Deus é mais misericordioso do que podemos imaginar e que Ele deseja ardentemente a salvação de todas as almas. Esta confiança não deve nos levar à presunção, mas deve encher nossos corações de esperança ao orarmos pelos falecidos. Padre Pio ensinava que, ao intercedermos pelas almas, devemos fazê-lo com a certeza de que Deus ouve nossas orações e que Ele deseja conceder o descanso eterno a seus filhos. Esta atitude de confiança fortalece nossa oração e a torna mais eficaz. O santo frequentemente citava a parábola do filho pródigo para ilustrar como o Pai Celestial aguarda ansiosamente o retorno de suas criaturas e está sempre pronto a perdoar e acolher. Ao mesmo tempo, Padre Pio alertava contra o erro de presumir que todos automaticamente vão para o céu sem necessidade de purificação. Ele mantinha o equilíbrio entre a confiança na misericórdia divina e o reconhecimento da santidade absoluta de Deus, que não pode tolerar a menor mancha de pecado em sua presença.
Este equilíbrio nos motiva a orar fervorosamente pelos mortos, enquanto confiamos na bondade divina. Numerosos testemunhos documentados relatam como Padre Pio frequentemente recebia visitas de almas do purgatório que vinham pedir suas orações. Estas experiências místicas confirmavam a realidade do purgatório e a eficácia da intercessão. O santo tratava estes encontros com naturalidade, vendo-os como parte de sua missão espiritual de auxiliar as almas em seu caminho para Deus. Em várias ocasiões, Padre Pio compartilhou com seus dirigidos espirituais que determinadas almas haviam vindo agradecer-lhe pelas orações que aceleraram sua libertação. Estas almas, agora glorificadas no céu, prometiam interceder por aqueles que as haviam auxiliado através da oração. O santo via nisso uma manifestação da reciprocidade do amor que existe na comunhão dos santos. Estas experiências reforçavam a convicção de Padre Pio sobre a importância vital da oração pelos mortos. Ele não as compartilhava para buscar admiração, mas para encorajar os fiéis a serem generosos em suas orações e sufrágios pelos falecidos. O santo enfatizava que mesmo que não tenhamos experiências místicas como as dele, nossas orações são igualmente eficazes e chegam com certeza aos seus destinatários. Padre Pio cultivava uma devoção especial às almas do purgatório e encorajava todos a desenvolverem esta mesma piedade. Ele via esta devoção não apenas como um ato de caridade para com os falecidos, mas também como uma fonte de bênçãos para os vivos. O santo ensinava que as almas por quem oramos se tornam nossos intercessores poderosos, uma vez que alcançam o céu. O frade capuchinho recomendava estabelecer uma prática regular de oração pelos mortos, não apenas durante o mês de novembro tradicionalmente dedicado às almas, mas ao longo de todo o ano. Ele sugeria dedicar um momento específico cada dia para esta intenção, seja rezando um terço, oferecendo uma oração vocal ou simplesmente fazendo uma comunhão espiritual pelas almas. Padre Pio também incentivava atos de caridade material oferecidos em memória dos falecidos, como dar esmolas, ajudar os pobres ou contribuir para obras de caridade, especificando que os méritos dessas boas obras sejam aplicados às almas do purgatório. Esta combinação de oração e caridade concreta demonstra um amor integral que beneficia tanto os vivos quanto os mortos. A vida inteira de Padre Pio foi um testemunho vivo de seu ensinamento sobre a oração pelos mortos. Ele próprio dedicava horas incontáveis rezando pelas almas, especialmente durante suas vigílias noturnas. Muitos confrades relatavam que frequentemente o encontravam rezando sozinho na igreja durante a madrugada, intercedendo fervorosamente pelos vivos e pelos mortos. Durante suas celebrações da Santa Missa, que podiam durar 2 horas ou mais, Padre Pio oferecia cada aspecto do sacrifício eucarístico por inúmeras intenções, incluindo sempre o alívio das almas do purgatório. Testemunhas relatavam que o santo parecia estar em comunicação direta com o mundo espiritual durante a consagração, como se estivesse contemplando realidades invisíveis aos olhos mortais. Em seu confessionário, onde passava até 18 horas por dia ouvindo confissões, Padre Pio frequentemente aconselhava os penitentes a rezarem por seus familiares falecidos e os assegurava que ele próprio os incluiria em suas orações. Esta solicitude constante pelos mortos era uma característica marcante de seu ministério sacerdotal e um exemplo inspirador para todos os cristãos. Nos últimos anos de sua vida terrena, Padre Pio continuou enfatizando a importância da oração pelos falecidos. Ele recordava aos fiéis que a morte não quebra os laços de amor que nos unem aos nossos entes queridos, mas simplesmente os transforma. Nossa comunhão com aqueles que partiram pode e deve continuar através da oração, criando uma ponte de graça que nos conecta através do véu da morte. O santo assegurava que nenhuma oração oferecida por uma alma falecida é desperdiçada. Mesmo que a alma por quem oramos já tenha alcançado o céu, Deus, em sua infinita sabedoria, aplica aquelas orações a outras almas necessitadas ou as devolve como bênçãos sobre quem as ofereceu.
Esta certeza deve nos encorajar a sermos generosos e constantes em nossa intercessão. Padre Pio deixou-nos o legado precioso de sua devoção às almas e seus ensinamentos sobre como podemos auxiliá-las eficazmente. As palavras que ele nos ensinou a repetir, as orações pelos mortos, as invocações à misericórdia divina, os atos de fé e amor oferecidos em sufrágio, são ferramentas poderosas que temos à nossa disposição para praticar a mais elevada forma de caridade, auxiliar as almas em seu caminho para Deus, que possamos seguir o exemplo deste santo extraordinário, dedicando tempo regular à oração pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. Que nossas palavras de intercessão, inspiradas pelos ensinamentos de Padre Pio, sejam como luz brilhando nas trevas, trazendo esperança, consolo e libertação às almas que aguardam o dia glorioso de sua entrada na presença eterna de Deus. E que, quando nós mesmos deixarmos esta vida terrena, possamos contar com a intercessão daqueles por quem rezamos, experimentando a bela reciprocidade do amor que une toda a família de Deus no céu e na terra.